Olá, tudo bem? Vamos para a nossa segunda e última aula do dia. Eu estou copiando aqui a atividade de vocês, que é sobre o Reino dos Francos. Eu vou passar para vocês no finalzinho da aula. Fechou. Chuchu, beleza. E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Estavam com saudade? Ai. Eu tentei adiantar aqui as coisas, mas não deu porque eu perdi a hora com o terceiro ano, fiquei mais tempo do que é o programado e acabou me enrolando isso. Semana que vem as aulas vão ser de 50 minutos, mas eu até conversei com o Túlio a respeito disso, Bigodinho porque... charmoso, hein, professor? Oi? Bigodinho Bigodinho tá charmoso, hein? massa, né? Pô, minha esposa não gostou, não. Ela tá do contra, não tá me olhando direito, mas, pô, bigodinho é outro... Nega isso aqui não, meu irmão. Corona veio e sai correndo. Bem, então nós paramos aí nesse slide. Minha cara voltou a mexer aí, gente. Tá travada ainda. Tô meio... Blá. Tô assim não, né? Beleza. Vamos lá. Legal que eu posso fingir que tá tudo travado e não dar aula, assim, né? Vai ser... É uma tática, tem que se pensar. Bem, então nós falamos um pouquinho, né, sobre o feudalismo, discutimos alguma coisa. Eu preciso que vocês leiam o livro de vocês sobre feudalismo. Beleza, galerinha aqui do meu canal? Cadê a Sofia? Tá aí? Dê um like. Se vocês ouvirem alguma voz do além aí, é meu filho, coitadinho, ele tá lá agarrado no... Ele tá lá agarrado dentro do quarto, coitadinho, ele tá sofrendo. Mas, então, é o seguinte, leiam o livro de vocês, por quê? Hoje nós vamos estar fazendo uma atividade sobre a Alta Idade Média. Na semana que vem, né, como o Túlio falou que nós vamos estar com aula já de 50 minutos, eu pretendo na primeira aula fazer uma atividade sobre Roma, né, e... Sofia, depois eu vou te seguir no seu canal, deixa o linkzinho aqui para todo mundo te seguir no canal, se inscrever lá, entendeu? Não esquece não, hein, Sofia? Deixa aí para todo mundo dar um like lá, beleza? Professor, Inclusive... Oi. não é por nada não, mas a minha mãe tá te zoando aqui, falando que só tá parecendo o PC Farias. Ai, não, o PC morreu de uma forma tão trágica, gente. Pô, eu prefiro o Pablo Escobar. Morreu também, mas pelo menos ficou mais como um ícone pop. Mas, ai, eu vou tirar esse bigode depois disso. PC Farias me doeu. Minha mãe tá te zoando desde ontem. Ah, que isso. Mas ontem eu não tava de bigode ainda quando eu fiz a reunião lá da outra escola. Mas, gente, voltando aqui, né? Esqueçam o meu bigode, vou acabar tirando esse trem. Mentira, não vou tirar não, que é meu charme agora. Olha só, alguém perguntou o porquê, eu preciso que vocês leiam a parte de feudalismo, porque semana que vem nós vamos fazer atividade de Roma e de feudalismo, tá bom? E na outra semana nós vamos fazer de Grécia e mais um pouquinho de feudalismo. O feudalismo, quanto mais, melhor, né? Nossa, que piadinha tosca, Matheus. Tá bom? Não esqueça, cadê a Sofia? A Sofia saiu depois que nós falamos do canal dela no YouTube. Deixa eu ver se eu acho a Sofia aqui. Sofia, cadê você? Sofia tem canal, é? E é para todo mundo ir lá e se inscrever no canal da Sofia e deixar um like. A Sofia não entrou depois que vocês falaram aquilo, tá? Eu não sei, cara. Eu pergunto pra ela depois, eu vejo um monte de stories dela postando que ela postou vídeo novo.
Então façam isso, por favor, e deixem aqui o vídeo, deixa aqui para todo mundo se inscrever no canal da Sofia, hein? Bem, e fala para ela voltar, para ela não ficar chateada comigo, não. A culpa é de vocês que falaram que ela tinha canal no YouTube. Voltando aqui, então, né? Já que nós falamos um pouquinho sobre feudalismo, eu vou voltar um pouquinho, né? Só pontuar algumas coisas de Alta Idade Média e vou colocar o link da atividade que vocês vão fazer agora, tá bom? A atividade está aberta agora, vocês vão fazer essa atividade e meio-dia e 30 eu vou fechar, beleza? Sem dó. Meio-dia e 30 eu fecho e envio o retorno, envio logo os acertos para vocês, para a gente já resolver nossa vida, tá ficando muita coisa para trás, tá? E se alguém perdeu as atividades anteriores... Ah, não, vocês não tiveram atividades anteriores, não. O livro de vocês estava tranquilo. Mas a partir de agora vai ser assim. Eu vou mandar a atividade, vocês vão fazer. E no mesmo dia eu quero mandar as respostas para vocês para dar esse feedback, tá bom? Bem, galera, então continuando aqui, né? O que seria a Alta Idade Média que vocês vão começar a fazer a atividade? A Alta Idade Média engloba a civilização bizantina, beleza? Engloba também a civilização árabe e o reino dos francos. A atividade de vocês vai trabalhar justamente o reino dos francos, tá? Depois, se eu achar que tem necessidade, eu vou colocar uma de bizantinos e árabes, mas por enquanto eu não vejo problema quanto a isso não, tá bom? E ó, a atividade vão ser só 5 questõezinhas, né? São 3 minutos por questão em média, 15 minutinhos. Vocês não vão ficar sem almoço, tá, Letícia? Então, assim, eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos, vocês pegam mais uns 5 aí de vocês, já que a aula seria até meio-dia e 30, mas vai acabar meio-dia e 10, meio-dia e 15, meio-dia e 20, vocês vão estar terminando isso. Meio-dia e 30 eu fecho e já envio a resposta. A resposta demora um pouquinho para chegar para vocês, vai chegar no e-mail. Então, a civilização bizantina, que vale a pena lembrar do Justiniano, né, que foi o rei, o imperador, melhor dizendo, mais importante. A questão do cesaropapismo, que entre os bizantinos, o imperador, ele dominava a política e a religião, ele era o César e o Papa ao mesmo tempo. A arte bizantina, tá? Muito importante, mosaicos, né? Fortalecendo a religião, fortalecendo o imperador. A questão do cisma, né? Durante a civilização bizantina houve uma divisão na Igreja Católica que acabou dando origem a 2 igrejas católicas que existem até hoje, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? A maior parte dos católicos, principalmente no Ocidente, estão nessa denominação, né? E a Igreja Católica Ortodoxa, mais para a parte do leste europeu, Grécia, Rússia, né? Tiago, A Igreja Ortodoxa é mais forte, beleza? Então, temos 2 igrejas católicas até hoje. Fala, meu bem. você vai uma atividade Fala. pelo Google? Isso, eu vou enviar via Google Você vai Formulário. pelo Google Formulário. Tá. Isso. Eu vou mandar um link para vocês aí pelo bate-papo. Vocês vão entrar nesse link, vai abrir um formulário para vocês, né, onde vocês precisam colocar o nome de vocês, bonitinho, completo, de preferência, né, o e-mail de vocês, porque vai ser através desse e-mail que eu vou dar o retorno, e responder as 5 questões. E envio o formulário. E aí depois eu devolvo as respostas via e-mail, tá? Você tá lendo o chat, Tiago? Eu vou olhando o chat, assim, às vezes, como vocês escrevem muito, algumas coisas passam em branco. Mas vão ser questões objetivas, tá? Não vão ser questões discursivas por enquanto, não. Que foi a pergunta da Ana Júlia. Beleza. E nós tivemos também aqui, ó, além dos bizantinos, né, da divisão em 2 igrejas, a questão dos árabes. O mundo árabe, a gente tem que pensar nele, né, na questão da Arábia antes e depois do islamismo. Antes, eles eram politeístas. Com o islamismo, monoteísmo, beleza? Esses grupos, eles viviam principalmente do comércio, um comércio itinerante, viviam indo de uma região para outra, tá? O que favoreceu, inclusive, a formação do islamismo. Por
que esses comerciantes, e aí no caso vamos falar logo de Maomé, né, ele acabou tendo contato com várias religiões monoteístas, principalmente, né, o judaísmo e o cristianismo. E o contato com essas religiões acabou que influenciou, né, acabou que influenciou Maomé na criação do islamismo. Maomé, segundo a tradição islâmica, ele teve contato com o anjo Gabriel, que falou com ele do Islã, a verdadeira fé, e que ele, Maomé, seria o responsável por levar o Islã aos outros. Ele começou então a fazer pregações, né, em Meca, foi perseguido por isso, porque Meca era um centro comercial e se sentia prejudicado com os discursos, né, do Maomé. Ele fugiu, a fuga de Maomé é chamada de Hégira, e inclusive marca o início do calendário islâmico, tá bom? Depois ele volta para Meca e conquista a cidade militarmente, beleza? Então, Maomé, nesse processo, ele acabou impondo o islamismo nessa região. O que vale a pena destacar? A ideia de guerra santa, né? A jihad ou de jihad, que seria a ideia de expandir o islamismo para outros povos. Alguns interpretam como uma expansão bélica, outros como uma expansão só de fé. O Alcorão, que eu acho um texto, né, interessante porque foi o próprio Messias que o produziu, né? Na Bíblia nós não temos textos de Jesus, na Bíblia, né, cristã. Mas o Alcorão ele foi escrito por Maomé, uma diferença, né, significativa. E o Alcorão, além de ser um livro sagrado, ele também é um código jurídico e moral, tá? Ou seja, parte da justiça, principalmente naquelas regiões que até hoje tem o islamismo de forma bem tradicional, ela parte do Alcorão, tá? São regiões onde, por exemplo, as mulheres quase não têm direitos. A mulher, ela acaba sendo submissa ao homem, segundo o Alcorão, porque ela veio do homem, muito parecido com no cristianismo. Ela veio do homem, né, por isso o homem pode ter vários casamentos e a mulher fica numa condição um pouco inferior. E a Letícia não para de escrever um minuto, né? Ô, guria. Nós tivemos as ondas de expansão do islamismo, né? Aqui nós temos a primeira etapa, a segunda etapa, que pegou a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Falamos da questão, né, da luta entre mouros, né, entre islâmicos e cristãos. O Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, evitou que o islamismo tomasse o restante da Europa Ocidental, né, e a terceira fase. Essas fases, né, na expansão do islamismo ocorreram após a morte de Maomé, né, que para o islamismo, inclusive, Maomé não morreu, ele subiu aos céus, também de uma forma muito semelhante ao cristianismo, tá bom? E aí nós temos o tema da atividade de vocês, os francos, dinastia merovingia. Clovis foi o mais importante, se converteu ao cristianismo. O Carlos Martel, que eu acabei de falar, ele foi importante porque ele era um majordomos que fortaleceu muito essa função. Ele venceu os islâmicos na Batalha de Poitiers, né, os mouros. O Carlos Martel, ele era um majordomos, ou prefeito do paço, ou prefeito do palácio, uma função muito importante. Por que muito importante, senhores? Porque foram eles que governaram depois da morte de Clovis. Depois da morte de Clovis, nós tivemos os chamados reis indolentes. Os reis eram fracos, não governavam, não queriam saber de administrar, e aí tudo ficava a cargo do majordomos. O Pepino, o Breve, filho do Carlos Martel, aproveitou isso, fez um acordo com o Papa e deu um golpe, iniciando a dinastia carolíngia. O Pepino, então, ele doou para a igreja o patrimônio de São Pedro. A Letícia tinha falado sobre isso lá na primeira aula, né? Doou o patrimônio de São Pedro e, em troca, ele foi coroado rei dos francos. Mas o rei mais importante da dinastia carolíngia foi Carlos Magno. Carlos Magno, ele expandiu muito o território, ele fez o renascimento carolíngio, beleza? Ele levou os francos ao auge. E aí a decadência começou com o filho dele, Luís o Piedoso, e foi intensificada pela guerra civil entre os filhos de Luís o Piedoso, né?
as guerras que ocorreram entre 840 até 843. Elas só foram finalizadas com o Tratado de Verdun, beleza? O Tratado de Verdun dividiu as terras de Carlos Magno entre os seus netos, e isso enfraqueceu o poder real. E aí nós voltamos, né? Parece uma parada cíclica, doideira aqui, mas aí nós voltamos ao assunto da primeira aula, onde os vikings aproveitaram esse enfraquecimento, invadiram a França e estabeleceram um feudalismo. Deu para acompanhar? Foi bem rápido, bem Telecurso 2000, né? Mas só para dar uma retomada, já que vocês vão fazer uma atividade daqui a pouquinho, tá bom? Nós completamos assim o livro de vocês. Na próxima... Hoje, essa semana ainda, eu vou pedir para o Hugo colocar lá no Web Escola algumas atividades do livro para vocês finalizarem, fecharem esse livro de vocês aí, e aí vamos ficar no aguardo do próximo material de vocês, tá bom? Para dar continuidade ao conteúdo, falando de Baixa Idade Média, de formação do mundo moderno, e aí vamos falar também de história do Brasil. O Tratado de Verdun, né, como é que ele ficou aqui, ó? Carlos o Calvo ficou com a França, Lotário com essa região aqui que ficou conhecida como Lotaríngia, pegando parte da Itália. Aqui, ó, Letícia, essa partezinha amarela era a parte da Igreja Católica, tá vendo? Ó, como que era grande o território da Igreja Católica aqui, ó, Roma e mais algumas coisinhas. Falo sim, Gustavo, só um segundinho. Tá? O Gustavo perguntou sobre todas as matérias que nós trabalhamos nesse período aí de isolamento. Eu vou tentar lembrar todas, né? E falo com vocês. Lembrando que tem tudo lá no YouTube, né? No meu canal. E aí eu vou tentando rememorar. Vou até abrir aqui o YouTube para eu olhar direitinho quais vídeos eu postei aqui para vocês. Que já tem tanto tempo, né? Tem mais de 50 dias que nós estamos nesse isolamento, nessa situação. Devemos ficar aí mais um tempo, né? Mas... E Luiz, o germânico aqui, ó, com essa regiãozinha aí, ó, que era a França Oriental ou Germânia, deu origem à Alemanha, tá bom? Beleza. Prosseguindo, deixa eu ver qual é o próximo. Isso, aí já pega aqui Baixa Idade Média, que não é parte do livro de vocês que vocês estão em mãos aí, tá bom? Por isso eu não vou dar continuidade aqui na Baixa Idade Média, não. Vou botar a atividade para vocês. Antes eu vou responder o Gustavo, tá? Gustavo, vamos lá. Primeiro ano. Nós começamos falando a partir de Grécia Antiga, tá? Falamos então de Grécia Antiga. Deixa eu colocar no blog aqui para vocês, no chat aqui para vocês. Nós falamos de Grécia Antiga, né? Falamos de Roma também, né? Quem não assistiu os vídeos, assistam, né? Eu sei que sim, no início foi bem complicado, meu computador é muito limitado, também não sabia muito bem mexer nisso, mas só para vocês terem algumas orientações sobre esses assuntos, né? E não deixem de dar o like e seguir lá o meu canal, que eu vou ficar rico com esses negócios. Então, Grécia e Roma Antiga, beleza? Falamos sobre bizantinos e árabes, beleza? Já fazendo parte da Alta Idade Média. E aí eu fiz um vídeo também para vocês sobre o Reino dos Francos, que é a Alta Idade Média. Reino dos Francos. Beleza? Se eu não estou enganado, foi isso. E aí nós discutimos o feudalismo já na videoaula, né? Nessas aulas online, virtuais. E discutimos também a questão da Alta Idade Média e do Reino dos Francos também nessas aulas. Mas hebreus, fenícios e persas eu também dei em videoaula. Eu não olhei, eu não vi aqui, desculpa. Então, pera aí, deixa eu acertar isso aqui.
É que eu olhei aqui, eu estou olhando pelos vídeos que eu produzi, né? E eu visualizei o de Grécia e pensei que tinha sido a parte de Grécia. Deixa eu confirmar aqui. Também estava achando pouco, então tem mais isso aí também. Ah, tá. Grécia. Eu não estou conseguindo visualizar aqui o vídeo sobre persas, hebreus e fenícios, não. Tá? Eu não estou achando aqui. Mas a Ana Júlia falou, eu acredito, porque ela é super organizada nessas coisas. Tá bom? E aí, eu já postei o linkzinho aqui para vocês verem esses. Ah, verdade, eu coloquei no blog. Eu, eu coloquei esse slide aí à disposição para vocês, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, né? Já são meio-dia, eu quero que vocês comecem logo a fazer essa atividadezinha, tá bom? Então, vocês vão abrir esse link que eu vou colocar para vocês agora no Google Forms. Vocês vão colocar o nomezinho de vocês completo, vocês vão colocar o e-mail de vocês, que é de onde eu vou dar o feedback, né, e vão responder essas questões. Nesses primeiros minutos, eu vou estar aqui no chat tirando as dúvidas de vocês. A partir de 12h10 eu não vou conseguir mais estar aqui. Mas aí, né, por volta de 12h30 até 1 hora, eu vou fechar essa atividade e vou enviar para vocês logo a resposta, tá bom? Vamos lá. Então, eu acredito que ou a escola, a Letícia perguntou sobre os livros, ou a escola vai ver uma pessoa para estar entregando os livros para vocês. Eu acho que é um serviço muito complicado, né, para a escola conseguir organizar, né? Mas eu acredito que eles devam marcar horários para os pais de vocês estarem indo na escola e pegando esses livros, tá bom? Eu não sei quando que eles chegam, não. O Túlio tinha falado que já estava fazendo o pedido para vocês, mas eu não tenho ideia de quando vai ser isso, não. Se por um acaso demorar muito, nós podemos usar o livro virtual, né? No portal do COC, nós temos o livro virtual. Eu posso baixar e deixar salvo no Drive para aqueles que não têm acesso ao portal e nós vamos utilizando aí, beleza? E complementando da melhor forma possível. Vai o link. Boa atividade para vocês, hein, meus lindos? Confirmem aí se é a atividade de Alta Idade Média Reino dos Francos. Eu acredito que seja. Ok. Então eu vou tirar meu áudio, porque eu fico falando demais e acaba atrapalhando vocês. Vocês vão fazendo essas atividades. Não esqueçam o nome, o e-mail, para depois eu dar o feedback, tá? E se eu não conseguir depois me despedir de vocês, muito obrigado por tudo. Bom final de semana a todos. Eu só vou com vocês semana que vem. Se mantenham nesse isolamento, tá? Isso é muito importante. E vamos tocando, beleza? Até mais. Deixa eu só atrapalhar vocês mais uma vezinha só, prometo. Algum aluno tinha pedido para eu disponibilizar as aulas depois no YouTube. Eu já estou fazendo esse processo, tá? Já está salvando no YouTube. Minha ideia era disponibilizar o link agora, mas está demorando muito por causa da internet. Depois eu vou passar para o Hugo também esses links e ele vai colocar lá no web. E semana que vem eu coloco aqui também à disposição para vocês, tá bom? Mas eu estou salvando todas essas nossas aulas, tudo que a gente está falando agora, eu estou salvando lá no YouTube e vou deixar o link para vocês.
Ei, jovens, então tá, vocês já estão finalizando, que bom, fico feliz que vocês estão conseguindo fazer. Obrigado de novo, bom final de semana para todo mundo, tá? Eu vou fechar aqui a aula, tá? Aproveitem aí o dia, descansem, até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.